Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso e vocês assistiram o discurso de Jair Bolsonaro, o seu primeiro discurso internacional, né, falou para o mundo. Né, ele fez isso no Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, na Suíça. E me sinto muito honrado em me dirigir a uma plateia tão seleta. Eu postei um pouquinho mais cedo o vídeo, né, do discurso dele. Quem não assistiu, assista aí, mas eu creio que a maioria já tem assistido. Vou deixar aqui o link na descrição, se por acaso você não assistiu ele completo. Porém, esse discurso ele serviu, na verdade, para apresentar o novo governo para o mundo. Porque o que tinha até agora era as fake news, né, criadas pelas agências internacionais. Se vocês não sabem como funciona, é da seguinte forma. Como a notícia aqui do Brasil chega lá fora, né, nos veículos de mídia tradicionais? Tem uma agência de notícias internacionais, eu vou citar o exemplo de uma aqui, a Reuters, por exemplo. São grupos, né, que ficam espalhados no mundo todo, eles ficam buscando notícias locais e essas agências repassam essas notícias para os veículos de mídia em outros países. Então, um exemplo, o cara que cobre o Brasil aqui, da Reuters, vai lá, cria um monte de factoides sobre Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro vai queimar as florestas com lança-chamas, vai distribuir bolsa-arma para todo mundo. Enfim, ele escreve tudo isso e ele coloca isso disponível na agência internacional, na agência de notícias. Aí o cara lá na Alemanha, o cara na Suécia, no Japão, ele vai até a Reuters e pega aquela notícia e reproduz aquilo na íntegra. Então o cara na Alemanha, na Itália, ou seja lá onde for, ele não para analisar a realidade dos fatos. Ele simplesmente compra aquele conteúdo e repassa. E dessa forma é criada uma grande rede de fake news internacional. E o presidente Bolsonaro era visto com certa desconfiança, né, devido a essas fake news criadas por agências internacionais. Então, por isso mesmo, o tom, né, logo no início do discurso, foi de apresentação. Né? Nós estamos aqui para fazer comércio com o mundo todo. Eu creio que vocês precisam do Brasil, o Brasil precisa de vocês. Um tom conciliador, justamente para mostrar que ele não é nenhum bicho-papão. Esta é a primeira viagem internacional que realizo após minha eleição. Prova da importância que atribuo às pautas que este fórum tem promovido e priorizado. E ele foi muito objetivo, ele tinha 45 minutos para poder falar, falou em 6 minutos e 38 no discurso, e depois mais 4 minutinhos de respostas que ele deu lá para o professor Schwab. Realizar reformas, como por exemplo, da Previdência e tributária. Queremos tirar o peso do Estado em cima de quem produz, de quem empreende. Jair Bolsonaro não foi eleito pelos seus longos e brilhantes discursos. Né? Ele foi eleito pela sua simplicidade e por transmitir uma mensagem de maneira simples que todo mundo pudesse captar. E ele não poderia arriscar de forma alguma, né, fazer um discurso muito longo e ficar enchendo linguiça ali. Ele foi direto aos pontos cruciais. O primeiro deles que eu achei fundamental foi ele falar da questão das reformas tributárias. Afinal, eles estavam em um fórum econômico, né? Ali estavam cheios de investidores do mundo inteiro. Então, você dizer para investidores que você vai diminuir os impostos é uma coisa muito boa de se ouvir. E por mais que a gente já saiba que ele vai fazer isso, ele repetiu isso na campanha inteira, do ponto de vista da pessoa que está lá de fora, né? Ela não está acompanhando o nosso noticiário nacional diariamente, soa muito bem aos ouvidos. Então ele acertou em cheio, apesar de certa parte aí da imprensa estar criticando que ele não especificou o que faria nas reformas, como reforma da Previdência, ele não deu detalhes. Mas vale ressaltar que o Paulo Guedes, né, terá várias reuniões durante o evento aí, esse foi só a abertura do evento. Né, terão várias reuniões e o Paulo Guedes provavelmente vai passar algo mais concreto para esses grandes investidores, então não se preocupem com isso. De novo, nós pretendemos diminuir o tamanho do Estado, realizar reformas, como por exemplo, da Previdência e tributária. E ele usou o Sérgio Moro muito bem, né, quando ele disse que para fazer essas reformas que todos querem, ele precisa de credibilidade. Aí lembram, né, o fato aí Flávio Bolsonaro, porque é tão interessante para a mídia, né, desgastar a imagem do governo,
justamente por isso, porque sem credibilidade ele perde força para fazer as reformas, e sem as reformas o governo não vai para frente, o Brasil não vai para frente. Então, por isso é muito importante que o governo tenha bastante credibilidade, e o Sérgio Moro é o guardião dessa credibilidade. Ele é muito bem visto internacionalmente, né, e com toda razão, convenhamos, né, ele tem méritos para isso. Meu ministro da Justiça, Sérgio Moro, o homem certo para o combate à corrupção e para o combate à lavagem de dinheiro. Aí logo em seguida ele vai para o meio ambiente, e para mim ele foi muito meticuloso nesse ponto, né, quando ele começa a falar sobre o meio ambiente, porque isso é um ponto muito sensível para esses grandes investidores, né, porque muitas das suas políticas, da sua rede de transações comerciais dependem de selos ambientais e são ligados a questões de sustentabilidade, todo esse papo aí de ambientalismo, tudo isso está muito linkado com relações econômicas. Então, para eles é muito importante que eles possam fazer o negócio com esse respaldo. E aí ele acerta na mosca quando ele diz, ele lembra, né, ele joga na cara praticamente da plateia o seguinte: olha, o Brasil é o país que tem mais reserva, tem mais floresta preservada no mundo. E aí, vocês vão querer ensinar para a gente como devemos agir na questão ambiental? Entenderam o ponto, o link que ele quis fazer? Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nem outro país do mundo tem tantas florestas como nós. Inclusive ele joga, né, logo em seguida, olha, o Brasil, né, ele tem um setor agrícola que todos vocês conhecem, inclusive reforçou isso no bate-papo que ele teve com o Schwab depois, e ele dá os números, né, que 20% do território é usado para fazer isso, e mesmo assim nós ainda preservamos uma grande quantidade de floresta. A agricultura se faz presente em apenas 9% do nosso território. Então, esse terrorismo climático, né, como esses ativistas ambientais que tentam desgastar a imagem do Brasil lá fora, eles têm que ficar quietinhos. O Brasil preserva muito, tá, muito mesmo da sua reserva, o resto é factoide. Os setores que nos criticam têm, na verdade, muito o que aprender conosco. Eu creio que no resumo, tá, ele mandou muito bem, principalmente nesse ponto aí de meio ambiente, né? Isso aí talvez tenha passado despercebido para muitos, mas ele foi muito meticuloso. Inclusive, ele chega a falar, olha, nós vamos priorizar, nós vamos avançar em nosso desenvolvimento. Então ele deixa claro que precisamos avançar, mas ele deixa claro que o fato dele avançar no desenvolvimento não significa que ele vai queimar florestas por aí. Ele fala que vai fazer isso de forma conjunta, né? Uma coisa não anula a outra. Nossa missão agora é avançar na compatibilização entre preservação do meio ambiente e da biodiversidade, com o necessário desenvolvimento econômico. Lembrando que são interdependentes e indissociáveis. Durante o bate-papo com o Schwab também ele falou sobre a América do Sul. Disse que quer reformular o Mercosul, coisa que ele já discutiu com Maurício Macri, né? Falou também que já desenvolveu alguma coisa, já teve um bom andamento nas conversas com o Chile, com o Paraguai, e disse que a América do Sul está tendo governos de direita, estamos elegendo governos de centro-direita, e isso, no entendimento dele, é bom para os negócios. Isso aí é óbvio que é melhor para os negócios ter um país de direita do que um socialista, né, no comando, se você quer fazer investimentos, se você quer ter segurança jurídica do seu retorno. Não queremos uma América bolivariana como há pouco existia no Brasil em governos anteriores. Eu acho que esta forma de interagir com os demais países da América do Sul vem contagiando estes países. E mais gente, né, de centro e de centro-direita tem se elegido presidente nesses países. Creio que isso seja uma resposta que a esquerda não prevalecerá nessa região, o que é muito bom, no meu entender, não só para a América do Sul, bem como para o mundo. Então, foi muito convincente, no meu ponto de vista, sucinto, mas disse o que precisava ser dito. Vamos continuar acompanhando aí o que virá, né, dessa viagem ao exterior de Jair Bolsonaro.
Isso foi só a abertura do evento, terá muitas outras reuniões. Sérgio Moro já chegou a participar de algumas e vamos acompanhar. E o Brasil agora passa a ser respeitado novamente, né, no mundo. Meus amigos, aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho. Mais uma vez agradecer os colaboradores. Essa semana tiveram mais 4 novos colaboradores. Tá? Muito obrigado a você que contribuiu essa semana. Link na descrição, primeiro link. E nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Tudo aqui embaixo também, o link está na descrição. Tchau, tchau, meus amigos. Até a próxima.